TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Começa agora na TV Fortaleza o programa É Direito. E no nosso encontro de hoje trazemos uma pauta, podemos dizer, bem diferente. Vamos falar sobre o escotismo, que é um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, no qual crianças e jovens, os famosos escoteiros, têm a oportunidade de se desenvolverem socialmente de uma forma baseada em valores, respeito, amizades, fraternidades, inclusive o amor pela natureza. E para quem não sabe, aqui em Fortaleza tem uma lei, a que celebra no município o Dia do Escoteiro. E a gente vai conhecer mais sobre o assunto agora no programa que está começando. A lei pautada para hoje é a de número 10.707, sancionada no dia 5 de abril de 2018. Ela institui no município o dia 22 de fevereiro como o Dia do Escoteiro e do Escotismo e o inclui no calendário oficial de eventos de Fortaleza. Conheça mais sobre essa prática agora. Eles são conhecidos por esse fardamento e a obediência às regras que priorizam o respeito e os bons valores. O movimento escoteiro, fundado há mais de 100 anos na Inglaterra, tem sua forte representação em Fortaleza. O movimento escoteiro ele começou pelo nosso fundador, Baden-Powell, né? Ele iniciou essa atividade no acampamento. Ele achou uma ideia interessante para que as crianças aprendessem a trabalhar em equipe através da brincadeira, da atividade que você vai dividir o seu cafezinho, montar barraca. Então ele achou uma maneira atrativa para você ensinar as crianças a conviver, a crescer, a sua autoevolução através de um acampamento. O escotismo possui 4 ramos distintos, divididos pela faixa etária: lobinho de 6 a 10 anos, escoteiro 11 a 15, sênior ou guia 16 a 18 anos e pioneiro 18 a 21 anos de idade. Após os 21 anos, os participantes podem fazer um curso de capacitação para se tornar um chefe. Hoje, no Brasil, há 3 modalidades escoteiras. É uma forma de educar que a gente encontra através das experiências que os jovens possam vir a ter, experimentando atividades da modalidade do ar, experimentando parte de marinha também e a parte de terra, que a gente chama de modalidade básica. Em Fortaleza, o dia 22 de fevereiro foi oficializado como o Dia do Escoteiro, criado por lei municipal em 2017. De autoria do vereador Jorge Pinheiro, o dia é dedicado à memória dos fundadores do movimento. Desde criança eu sempre tive uma grande admiração pelo movimento escotista aqui no Brasil. O que aconteceu de eu não ser escoteiro foi porque eu não tinha o devido conhecimento de que aqui em Fortaleza existia grupo de escoteiro. Se eu soubesse, eu tinha participado. E aí, além disso, nós continuamos com essa admiração. Fomos vendo alguns frutos e descobrimos em uma sessão solene aqui na Câmara de Vereadores sobre outro assunto. Nós estávamos homenageando o padre Caetano e ele tinha fundado um grupo de escoteiros. E aí eles pediram para que nós pudéssemos instituir aqui no município de Fortaleza o Dia do Escoteiro. E foi assim que surgiu a ideia para podermos homenagear e divulgarmos para que outras crianças, que assim como eu têm essa admiração e querem participar dos escoteiros, possam conhecer e assim aderir a este grupo que é fantástico aqui no nosso Ceará. Essa lei, ela justifica o nosso trabalho. Entendeu? É uma força que que a gente recebe, né? O nosso trabalho que é voluntário, que fazemos assim, sem divulgar, né, sem dizer o que estamos fazendo, mas o nosso resultado é um resultado de adultos que eles saem da faculdade, quando eles passam pelo movimento escoteiro, ele é um adulto mais participativo, ele consegue um emprego mais fácil, porque ele é ativo, ele consegue trabalhar em equipe, porque tudo isso está dentro do programa escoteiro. É literalmente uma reunião de uma grande família. Paulo Henrique veio do Maranhão junto com a esposa Perla e o filho João Guilherme, de 12 anos,
para o encontro de escotismo em Fortaleza, um grupo que vai muito além dos encontros em acampamentos. É a paixão, a gente consegue assim uma folga no emprego, uma folga na faculdade, pede um pouquinho, uma folga no serviço no colégio dele para poder vir, porque é importante o curso, para a gente poder passar isso para os nossos jovens que carecem muito isso também lá no nosso estado. Se você tivesse que definir o escotismo para você e para a sua família, como é que você definiria? Nossa vida, a gente vive escotismo. Sempre alerta! E para o bate-papo, o nosso programa de hoje, a gente convidou o autor da proposta. Ele, o vereador Jorge Pinheiro, do DC, participa conosco. Convidamos também para conhecermos mais sobre esse movimento, Luísa Flávia. Ela é diretora do Movimento Escoteiros do Brasil, aqui no Ceará. Sejam bem-vindos ao programa É Direito, vereador, bom filho a casa torna, né? E a Luísa, na verdade, já confundindo com Luzia, eu vou me policiar. Luísa, vem apresentar o movimento para a gente, é um prazer recebê-las em nome de toda a equipe, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. De estar aqui. Eu que agradeço. A gente começa pelo vereador, né? O ponto de partida. Já que existe a lei no município, vamos falar para quem está assistindo a gente. De onde nasceu essa ideia, vereador? Por quê? Bom, desde criança eu sempre tive uma admiração grande pelos escoteiros, né? Dentro daquele meu imaginário de criança, aquele desejo de Acho estar... que toda criança no fundo tem essa, né? Esse sonho, exato. E aí eu não conhecia, eu não sabia que aqui em Fortaleza tinha o movimento escoteiro. Só porque também naquele tempo, né, não que faça muito tempo, né, mas a gente não tinha internet, não tinha essa informação globalizada. Na verdade, o conhecimento era através dos filmes que nós assistíamos, né? Exato, e sempre tinha aquele desejo de você poder ter aquela experiência, tanto no sentido dos bons valores, né? Eu via que sempre, até eu perguntei se permanece essa prática da questão do fazer uma boa ação por dia, né? Eu via isso e chamava muito a minha atenção, e mesmo sem ser escoteiro, eu tinha esse desejo e ficava procurando fazer pelo menos uma boa ação por dia. E aí, e fui crescendo, não participei, como eu já falei, porque não sabia que tinha em Fortaleza, fui crescendo, continuou a admiração. E como vereador, a gente teve uma sessão solene aqui em homenagem ao bairro Cristo Redentor e ao padre Caetano Minete de Tilesse, né? E lá na homenagem, durante a sessão, um grupo de escoteiros que é chamado, né, denominado de Padre Caetano, ele prestou uma homenagem também ao Padre Caetano. E aí, conversando com o escotista, com o chefe, né, dos escoteiros, ele me falou que aqui em Fortaleza não havia o Dia Municipal dos Escoteiros. E aí, diante do meu sonho, do meu desejo e do entendimento de que eu não fui escoteiro porque não conhecia e não sabia que aqui tinha, nós decidimos criar a lei para homenagear, para celebrarmos o Dia do Escoteiro. Não somente para prestar homenagem, mas também até como forma de divulgar, né? Exatamente, uma forma de divulgar. Tanto é que na própria lei nós estabelecemos a obrigatoriedade de que a Câmara de Fortaleza todo dia 22 de fevereiro deve realizar uma sessão solene. Então nós não simplesmente criamos o dia, mas criamos também a obrigatoriedade de celebrar esse dia com o intuito de homenagear a União dos Escoteiros do Brasil, a seção aqui do Ceará, os escoteiros, né? E de dar ampla divulgação ao movimento aqui em Fortaleza, para que outros possam fazer aquilo que eu não fiz, que é conhecer e participar. Vereador, e por que a data do dia 22? Bom, a partir dessa conversa que eu tive com esse escotista, ele me disse que o dia 22 seria interessante ser celebrado, muito embora o dia do escoteiro seja por volta de abril, 23 de abril. 23 de abril, mas ele teve um entendimento de que nós poderíamos prestar uma homenagem ao Baden Powell, que é o fundador. Né, do movimento escoteiro, e além disso de termos, para além de abril, nós celebrarmos em outro mês e assim dar uma ampla divulgação ao movimento. Termos duas oportunidades, termos duas oportunidades de falarmos e de celebrarmos esse dia, dando uma maior divulgação ao movimento. Bem pensado. Luísa, né? Para quem não conhece, o que é o Movimento Escoteiros do Brasil? Pronto, o Movimento do Escoteiro do Brasil é um movimento que trabalha
para desenvolver, né, a criança e o jovem, que é uma educação não formal, colabora com a escola e com a família e com a ajuda de adultos escoteiros voluntários. Então, a nossa missão é contribuir com a sociedade para que a gente construa um adulto com esse pensamento mais criativo e mais solícito com a sociedade, fazendo todos os dias uma boa ação. Essa boa ação, ela pode vir de várias maneiras, mas só em ele pensar em colaborar com a sociedade, com a sua família, ele já está sendo um melhor cidadão. Com certeza. Quem pensava que a prática havia morrido está enganado, né? Muito enganado. Eu acho que o senhor não via porque a gente sempre está acampando. Não estamos passeando na cidade. Com certeza. Mas eu acho que o site, a mídia está aí para divulgar e agora nós estamos também dando uma maior amplitude com o movimento escoteiro no Ceará. E fortalecidos pela lei, né? De que maneira a Isso. senhora vê essa iniciativa? Olha, eu acho com os bons olhos, porque já tentamos até entrar com um projeto de escotismo nas escolas, porque a gente precisa de uma colaboração maior dos vereadores. Sugestão, hein, vereador? Não, já tem um programa. Esse programa, quando eu falei para ela, a gente já tem, só que é um projeto de indicação que foi aprovado, inclusive, pela Câmara de Vereadores. De tramitação, né? Não, já foi aprovado. Já foi aprovado? Estamos num processo de articulação. Tá. Porque indicação, como você sabe, é uma sugestão que nós damos ao Executivo, para que ele possa se entender como uma iniciativa boa para a cidade, também executar. Só que são muitos projetos de indicação que, na verdade, não basta que ele seja aprovado na Câmara. Os vereadores, por unanimidade, os vereadores concordaram de que é importante esse projeto. Todavia, quem pode implementá-lo é a Secretaria Municipal de Educação, o staff do prefeito. E aí a gente agora, nessa nossa conversa, nós já estabelecemos também algumas articulações que nós vamos fazer juntos. Né? Agora, juntamente com eles, nós vamos para tentar implantar um projeto piloto nas escolas. Aí são cenas do próximo capítulo. Né? Ganhamos força, né, Isso, adorei. Então vamos lá, continuando falando. Sim, porque essa proposta, ela não é só ter a nossa boa vontade, né? Nem a vontade do senhor vereador. A gente precisa de uma participação mais burocrática da Secretaria de Educação, porque a gente precisa de uma permissão para entrar. E a gente não vai fazer escotismo sem ter uma ajuda, um benefício para aquela escola, né, que contribua com... A escola precisa de ter realmente essa verba destinada a esse espaço, porque a gente sugere uma biblioteca, literaturas para estar na escola. A gente precisa de uma sala específica para montar o grupo lá, porque a gente precisa estocar barraca, material, né? Ter o cantinho do escoteiro na escola. Então, para isso, nem todas as escolas têm disponível, né? Então, a gente tem essa dificuldade, só nos oferece a quadra. E aí a quadra é muito pouco para a gente precisa de estocar material, porque a gente brinca muito, a gente faz atividades com jogos. Então, nosso ensinamento não é em sala de aula nem com caneta, a gente mostra isso, mas o nosso trabalho é mais de jogos, né, jogos intelectuais, ativos, a gente precisa de corda, de bola, de barraca, de várias coisas, de professores, assim, que gostem de brincar, né, e de voluntários. Então, para isso, a gente realmente precisa de um apoio na escola, e para a escola atender isso, precisa da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, consequentemente, precisa de vocês. E tá aí porque que a gente precisa entender mais, né, vereador? Conhecer mais. Sobre a história, para que a gente possa falar e explicar o que é o escotismo, fala para a gente também um pouco da história. Bom, a história surgiu com a ideia de Baden-Powell, né, quando o pai dele faleceu, ele tinha 3 anos de idade. Então, assim, quando a família naquela época perde, né, aquela pessoa que contribui para o bem da família, a mãe fica um pouquinho, né, desamparada. E ele foi uma pessoa muito criativa, de 7 irmãos, ele foi criativo, então ele não conseguiu entrar na escola, porque naquela época a escola só ia para a escola quem tinha dinheiro, né, vamos dizer assim, bastardo. Então ele foi para a escola militar, mas a intenção dele sempre foi ajudar os outros. Nessa escola, ele sempre, pela
o conhecimento dele e a iniciativa dele, ele foi bem cedo para o campo, para a batalha e tudo. Então, quando ele voltou, ele viu que no local onde ele morava, na Inglaterra, tinha muitos jovens abandonados, sem mãe, sem pai, órfãos, sem educação. Então, ele se preocupou com as crianças, com os jovens daquela época e criou essa metodologia escoteira, que é ensinar o jovem a se autodesenvolver sem pai e sem a escola, sem a família e sem a escola. Então ele aprende a cozinhar. Que seria algo básico, fundamental, né, para o Isso, desenvolvimento de qualquer pessoa. porque hoje em dia as famílias não são mais estruturadas como antigamente. Então é só com o pai, é só com a mãe, às vezes é com a avó, e as crianças ficam abandonadas realmente. Hoje em dia parece que o quadro está até repetido, né? Então a ideia dele, foi uma ideia futurística, então, e ela está sempre atualizada. E a gente precisa sempre, por isso que se chama no movimento escoteiro. Nós estamos sempre nos movimentando e sempre nos atualizando. É tanto que o livrinho que a gente tem, está até na minha bolsa ali, antigamente, tem outra versão sempre, porque a gente precisa estar sempre atualizado de acordo com os jovens, né? A mídia, a globalização. O que muda mais desse antigo para esses livros mais atuais, de orientação sobre isso? Por exemplo, a forma de você tratar com o jovem, o uniforme a gente já pode usar por fora, antes era tudo fardadinho, com cintinho, ainda temos, né? A mídia ajuda bastante, agora a gente não precisa ter um livrinho para ficar assinando, tem um aplicativo no celular. Entendeu? Então, estamos bem modernizados. Isso, a tecnologia, tudo. O professor, a gente chama escotista, né? Não precisa mais se preocupar em estar pedindo a criança para trazer as tarefas, né? A gente vê pelo celular mesmo, pelo aplicativo, e lá a gente já... Né? A gente recompensa pelos distintivos, que são distintivozinho de atividades, né? Essa é da promessa. E temos distintivo de atividades que eles ganham quando ele cumpre aquela tarefa. Cozinheiro. A gente vê isso muito nos desenhos. Caçador, acampador. Tá faltando não sei o que para eu ganhar o distintivo. De boa ação. Tem um filmezinho que aquele menininho... É isso mesmo, precisa ajudar um idoso, enquanto ele não ajuda para ganhar o distintivo. Mas é um bom exemplo, né? É dessa maneira que a gente vai trabalhando essa boa prática. Temos uma literatura que a criança acompanha e ela tem que seguir aquela progressão, né? E à medida que ele vai fazendo e terminando, pelo aplicativo, acompanhado pelo escotista, ele recebe um distintivo. E uma dessas são especialidades. Essas especialidades, ela desenvolve a criança em várias áreas. Esporte, tecnologia, e aí ele recebe aquele distintivo e vai agalgando, e no final ele termina recebendo um distintivo especial, né? Que é escoteiro para o lobinho, que é a fase menor. Interessante, até dizer isso aí, explica. A partir de quantos anos cada uma dessas fases? Pronto. Pode se ingressar, né? Com a idade. Uma das modernidades foi essa, que antigamente era 7 anos. Agora é com 6 anos e meio, porque as crianças já se alfabetizam antes e já sabem usar celular, aplicativo com 6 anos e meio. Na verdade, o celular é com 2 anos, né? Ou menos. Pronto, aí 6 anos e meio até 10 anos e meio é o ramo lobinho, que são os menores. De 10 anos e meio até 13 anos e meio, escoteiros. E 13 anos e meio até 15 anos e meio são os sênios e depois são os pioneiros. Então o jovem, ele conclui a sua formação ciclo, né? Como jovem com 21 anos de idade. Aí ele depois de 21, ele se torna um voluntário. Ele não vai ser mais beneficiário, porque ele já vai ensinar o que aprendeu. Isso, porque para ele ser beneficiário, ele precisa se associar. Essa associação é uma carteirinha que a gente faz e recebe o distintivo e esse... esse emblema aqui, que faz parte da grande fraternidade mundial. Por que tem que se associar? Porque a criança recebe uma carteirinha, essa carteirinha tem um seguro. E esse seguro contempla nas atividades que ele possa participar e que acontecer qualquer coisa, ele está assegurado. E é como se fosse um passe para ele participar de todas as atividades, tanto no estado como
internacionalmente. Inclusive agora em janeiro de 2020, em Foz do Iguaçu, vai ter uma atividade chamada Jancan, que é um encontro vai ser nacional e internacional dos escoteiros do Brasil. Uma troca de experiência enorme, né? Isso. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já a gente continua esse bate-papo, porque eu estou super curiosa, acredito eu, vereador, que nós somos telespectadores hoje, né? Porque ela vai explicar para a gente ainda muita coisa. E para você também que está nos acompanhando em casa, nessa oportunidade aqui do programa É Direito, de a gente tratar sobre esta questão, o movimento Escoteiros do Brasil, conhecer e quem sabe se tornar até um ainda quem tem a oportunidade. A gente volta já já. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta, iniciando agora o segundo bloco aqui no programa Direito de hoje, onde a gente traz uma pauta bem diferente, falando sobre escoteiros, sobre a prática, o movimento do escotismo. Você sabia que aqui no município de Fortaleza existe uma lei? Pois bem, dia 22 de fevereiro foi instituído no calendário oficial de eventos aqui da capital o Dia do Escoteiro e do Escotismo. E quem participa conosco é o autor dessa proposta, o vereador Jorge Pinheiro, do DC, e com ele a gente recebe também Luísa Flávia, ela é diretora do movimento Escoteiros do Brasil aqui no Ceará. E ela exatamente está falando para a gente, contando, né, toda a história, como ela já falou um pouquinho, com que idade se inicia nessa prática de ser escoteiro, dentro desse movimento do escotismo, mas se eu passei da idade, não sou mais nenhuma criança e nenhum adolescente, já estou na minha fase adulta, posso ser escoteiro ainda? Pode. Como é que eu faço? Nesse caso, você vai ser um voluntário, né? Porque até 21 anos de idade, você é sócio beneficiário, né? Que é a família, o pai e a mãe vai associar seu filho ao grupo escoteiro. E você vai ser um voluntário. Mas como é que é feito esse processo, já que é da mesma maneira daquela criança, só que, claro, de uma forma diferenciada, porque eu já sou adulto? Você procura um grupo escoteiro, geralmente a gente indica um mais próximo de sua casa, porque funciona todos os sábados, né, de 2 às 17 horas, né, e precisa de um dia na semana para você planejar as atividades que você vai aplicar no sábado. Então, próximo de sua casa facilita, mas a escolha é opcional. Você visita os grupos escoteiros, o que você se adaptar mais, aí você conversa com o presidente do grupo, o coordenador do grupo, e diz que está disposto a ser... Vai ter uma formação específica. Voluntário, aí ele vai apresentar o grupo escoteiro, vai dizer como é que funciona, e vai sugerir que você faça a sua formação. Porque todos nós adultos temos uma formação, chamamos de formação escoteira. E aí você vai frequentar o grupo, vai participar como assistente, primeiro. Aí depois você, com a sua formação, você se torna chefe, escoteiro, e aí, quem sabe um dia, presidente de grupo, abre um grupo escoteiro. Ô Luísa, que tipo de metodologia, que tipo de programas educacionais vocês trabalham no desenvolvimento dessas atividades para a formação? Não, a União dos Escoteiros do Brasil tem sua própria metodologia e tem sua própria forma, seu próprio manual, sua própria literatura, E aí a gente faz de acordo com cada idade. Cada idade tem um kitzinho, que você tem um livrinho de acompanhamento para o escotista e tem um livrinho de acompanhamento para o jovem. Então, aquilo ali é um acompanhamento, o manual maior para o escotista, ele vai saber como planejar. E aquilo que ele vai aprendendo em cada etapa. Em cada etapa. O objetivo seria como o lobinho. Como programar. Aprender isso. Aí, nessa metodologia, nos cursos, a gente aprende a fase de cada idade. É essencial, né? Isso. Porque você vai voluntariar e vai precisar ter esse conhecimento, né, vereador? Tem essas coisas também, de você aprender os nós, fazer fogueira. É a parte prática, né? Essa parte prática é a melhor, né, vereador? Bora ser escoteiro, vamos. Pois é, eu estava dizendo aqui para ela, nesse tempo é porque Deus me chama a essa missão muito intensa,
aqui na Câmara de Vereadores, mas é um período, eu estou vereador, Sim. né? Mas com certeza, eu já disse até para ela que eu tenho o plano de colocar meu filho. É o que eu já ia lhe perguntar, né? O meu filho, não, eu já tenho esse plano. O único problema é que eu faço um programa de rádio das 13 às 15 horas na rádio Shalom 690, no fazendo sábado, até propaganda, né? que é exatamente no sábado, e que é de 1 às 3, né? E aí começa às 2 horas. Então, assim, eu estou tentando ver como é que eu vou conseguir adaptar. Ela já me disse que tinha um outro grupo que se reúne na sexta-feira à noite, aí talvez já dê, né? Porque pelo menos esse início eu acho que seria bem bacana, já que pela sua vontade, o senhor acompanhar. Exato. E os pais costumam fazer isso? Isso, acompanham. Aí, à medida que vai acompanhando, vai gostando, acaba se tornando, e acaba se tornando voluntário. É assim que a gente agrega os pais, porque o movimento escoteiro ele é formado por família, né? Uma grande família. Embora o pai não venha, a mãe não venha, mas às vezes vai o pai, vai o filho, e acaba indo a família toda. Se ela não pratica, um dos dois não pratica, mas sempre colabora quando tem eventos de comemorativos, né? Do dia do grupo, o dia da família, o dia da mãe, do pai, sempre estão juntos. Existe um tempo certo para essa formação ou ela pode ter uma estimativa? Existe. Por exemplo, agora em março vamos ter um curso preliminar. Então, os grupos que têm adultos que precisam fazer o preliminar, aí vem todos fazer esse curso. Do curso preliminar, damos um prazo de 3 a 6 meses para eles praticarem aquilo que aprendeu no curso. Então, nesse tempo, eles já são indicados pelo o seu assessor, porque cada um tem um assessor para dizer como é que funciona. Ele é indicado a fazer o curso básico, né? E cada um tem um assessor? Não entendi. Assim, cada escoteiro? Uma pessoa que fala como é que que explica. Tipo um adulto. Um monitor. Um adulto. Que aí chama assessor. Se chama assessor. Seria uma espécie de monitor. Assessor de formação. São esses voluntários que já são capacitados, é isso? Isso, Pronto. Diga assim, olha, você precisa fazer isso, você precisa ler isso, você precisa ir para o curso, você já está pronto, porque você fica avaliando esse escotista, né, para saber se ele está realmente com vontade de ser ou só quer estar ali por qualquer outro motivo, qualquer outra né? coisa, porque o escotista, no caso, seria o chefe dos escoteiros, isso. Né? O chefe escoteiro, aí chama escotista, né? Porque ele tem que ter uma vontade, porque é um trabalho voluntário. Então, assim, e o trabalho que a gente faz tem que ser com prática e levado a sério, porque a gente precisa dar um fundamento para esse jovem, porque eles querem o seu distintivo, né? Então, a gente tem uma sequência de aprendizagem. Cada sábado tem um planejamento anual, tanto que acho que você viu o nosso calendário, né? Sim. Temos um calendário de evento regional, mas cada grupo tem o seu calendário dentro daquele nosso. Então, eles fazem a programação para cumprir aquelas tarefas e atividades que as crianças precisam para atingir seu objetivo. E aquilo que a gente me permita, pois aqui não. Que eu acho que vai ser a mesma coisa. E quando é que você faz o primeiro acampamento? Exatamente. Né? Falando de atividades, né? Que atividades são essas que a gente vai ter oportunidade, vereador, de participar. De participar. Pronto. À medida que as crianças vão aprendendo, já sabe montar uma barraca, já sabe fazer uma fogueira, já sabe... teoricamente, então o grupo marca um dia do acampamento. A prática. A prática. Aí nesse dia vai ser só prática. Então eles vão ser avaliados. Os escotistas vão avaliar o jovem. Aí nessas atividades tem uma programação que vai dizer que tá a comida mateira, você vai fazer uma mesa de bambu, né? Vai montar a sua barraca. A gente pode dizer que esse é o momento mais esperado para quem participa? Acho que sim, né? A gente já está curioso. Né? O gostinho é o que mesmo, marca, né? É o que marca. Você sempre lembra do café que você tomou com borra, do arrozinho que vê os farelinhos de areia. Porque não é inevitável isso acontecer no acampamento, quando você vai fazer a fogueira, né? Tem uma coisa, a gente pode pedir para os sapos saírem da região, porque, tipo, eu tenho muito medo. Pronto, como é que a gente faz, né?
só você marcar o acampamento num local que você sabe que não tem sapo. Pronto, a escoteira Mirim agradece. No caso, a escoteira é bandeirante? Bandeirante é uma federação. Ela não é porque, então quer dizer, quem é do escoteiro, as mulheres, a escoteira. Porque bandeirante seria outra... Em 1905. Outro movimento. Isso. Pronto, só para tirar essa dúvida. Quando surgiu o movimento escoteiro, inclusive aqui para o Ceará, ele foi trazido por Jorge Moreira da Rocha, pela Marinha. Né? Então surgiram várias federações. Federação do Mar, Escoteiro do Mar, do Ar, né? E federações escoteiras, várias outras que não estavam cumprindo com o objetivo que o Baden-Powell criou. A proposta. A proposta, né? Então, em 1950, foi feito um grande evento pelos coordenadores nacionais e foi criada a União dos Escoteiros do Brasil. Então, aquelas federações se uniram à União dos Escoteiros do Brasil, todas. Então, ficou esse emblema aqui. E o bandeirantismo, ele faz parte, mas tem algumas... faz parte porque a minha programação, inclusive, foi a irmã... Eu não me lembro agora se foi a irmã ou se foi a esposa que criou o bandeirantismo para as mulheres poderem participar, porque as meninas ficaram doidas para participar. Inclusive, tinha umas que iam como se fosse menino para poder participar. Para poder se disfarçar, né? Tem uma foto de um acampamento, um primeiro jamboree, que tem uma menina no meio, e o Baden-Powell não viu. Aí disse assim, que bom. Mas ele sempre dizia, que bom, né? Mas na época a sociedade é que impedia isso, né? Mas em 1982 foi realizado a lei, né? Que a gente tem as sessões, temos as leis também, que podia as mulheres frequentarem parte, né? Os escoteiros do Brasil. E a gente agradece. Né? Estamos aqui. Estamos aqui. Vereador, e nesse bate-papo, aquela vontade, né? E aquele sonho de criança, hoje, como adulto, tendo a oportunidade de conhecer, né, através da Luísa, todas essas informações e ver o quanto isso pode mudar muito na vida da gente. Qual é a visão atual? Bom, como você sabe, eu sempre falo aqui na Câmara, na televisão, onde eu estou, que o nosso objetivo é contribuir na transformação de Fortaleza na Cidade da Paz. E nós sabemos que movimentos como esse, eles agregam esse valor, eles fomentam aquilo que de melhor há em cada pessoa, que esse é o objetivo, de melhorar cada pessoa, né? De ajudar que as pessoas possam desenvolver os seus valores e melhorar enquanto pessoa. E aí, necessariamente você melhorando como pessoa, você melhora como cidadão. Contribui para a cidade. Contribui para a cidade, contribui para a melhoria do mundo, que é uma das, inclusive, bandeiras que o Baden-Powell fala, que as pessoas elas vão crescer, elas vão melhorar, elas vão ser melhores para poder transformar o mundo, para tornar o mundo melhor. Daí essa nossa admiração se traduzir também numa lei para poder favorecer, através do crescimento desse movimento, para investir principalmente nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, para que a longo prazo eles também possam contribuir na transformação da nossa cidade, que infelizmente amarga, está ali entre os títulos da cidade mais violentas do Brasil e infelizmente do mundo. Mas nós vamos mudar essa realidade. E aí Já começamos, e uma dessas ações se dá através também do crescimento do movimento, do investimento, da divulgação e fazendo crescer esse movimento juntamente com outras grandes propostas que nós temos aqui, que estão sendo implementadas e implantadas, também nós vamos contribuir nessa transformação da nossa Fortaleza. Se Deus quiser. A gente vai fazer uma paradinha, mas já a gente continua aqui no nosso bate-papo do programa Direito de hoje, que fala dessa lei, né? A lei que instituiu o Dia do Escoteiro e do Escotismo aqui no município de Fortaleza, neste 22 de fevereiro. A gente volta já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza.
Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta ao programa É Direito, agora a gente inicia, né, esse terceiro momento desse encontro hoje, onde a gente fala, na verdade, onde a gente está conhecendo e aprendendo sobre escotismo, sobre ser escoteiro. A Luísa Flávia, ela que é diretora do Movimento Escoteiros do Brasil, que participa aqui conosco, já falou boa parte, né? Na verdade, as informações são diversas, mas a gente conseguiu aqui aprender e ter o conhecimento do essencial, que é essa importância do movimento e o que é que ele muda na vida da gente, né? O que é que a gente aprende e traz isso para a vida. Mas existem os marcos que são símbolos do escotismo, né? Bora falar um pouquinho sobre simbólicos, isso? Marcos Marcos simbólicos, né? Um deles está no próprio uniforme, né? Que é o nosso lenço, é o arganel, que esse arganel aqui a gente só adquire depois que está no curso básico, como eu já falei. São as etapas que a gente vai conquistando, né? Aqui, esse distintivo aqui é do Biro Mundial, né? Esse aqui é para dizer que eu sou do Brasil. Esse aqui é a minha promessa, que temos a saudação da promessa, né? E temos o lema que é sempre alerta. Certo. Além disso, tem a história do cumprimento com a mão esquerda, né? Para quem não sabe, bora explicar? Isso, pronto. O cumprimento da mão esquerda, vamos lá, vereador, vamos aprendendo. Então quer dizer que bota aqui, né? Ainda tem esse entrelaçado do dedinho, né? Porque quando a gente termina, a gente faz geralmente, o que disseram foi que os católicos gostavam, né? Para fazer a cruz, né? Mas isso é só um costume mais aqui do Brasil, entrelaçar os dedinhos. Se você for em outros países, talvez ele não... Só a mão esquerda mesmo, né? Só o cumprimento da mão esquerda mesmo. Por quê? Porque quando o Baden-Powell foi cumprimentar o chefe da tribo Zulu, ele tem um escudo enorme, né, na frente dele, e segurava a lança do outro lado. Com a mão direita. Com a mão direita. Então, a esquerda é para defender dos inimigos. Então, ele se baixou, colocou a lança no chão e apertou a mão de Baden-Powell, o escudo no chão, desculpe. Como uma forma de dizer que estava ali em paz. É isso, estava confiando nele. Eu confio em você. Dando um exemplo de confiança à pessoa que está à sua frente. Bacana, e que outros pontos, super bacana, e que outros pontos fazem parte dessas características do escotismo? Outros pontos. Pronto, nesse sentido mesmo que você faz os três por exemplo, deles. Os três. O que é o significado disso? Deus, pátria e o próximo. É isso? Próximo. E esse aqui é o maior ajudando o menor. Bacana, né? Tudo tem um significado, eu acho muito rico. Isso, por exemplo, dentro da Igreja Católica, os símbolos, eles expressam essa realidade bem maior. E quando você pega e chega, por exemplo, nessa questão do escoteiro, né, que é o compromisso, que eles valorizam demais a honra, a palavra, a hombridade, a palavra dada. Que é o que a gente não perdeu se volta tanto, atrás, né, vereador? Que a gente precisa reconquistar. Tanto. E nós temos, graças a Deus, eu acredito que nós estamos nesse caminho de reconquistar, de que a palavra dada, ela deve ser cumprida. Né? E aí eles vão e falam dessa questão de respeito e honra. Dos três, do respeito e honra, e aí é pela pátria. Pela pátria, pelo Deus, pátria e irmão. E o próximo. E o próximo, próximo, como chama. E aí ela disse que eu não sabia também, né? Que o maior ajuda o menor. Muito show. Parabéns. Vereador, agora a gente puxa um pouquinho, né, neste 22 de fevereiro, né, exatamente esta data que foi instituída no nosso calendário, o que é que está previsto para hoje? O que é que a gente pode falar? Nós temos uma sessão solene onde nós vamos homenagear, nós estamos chamando alguns grupos, que eu acho que é interessante até dizermos aqui a quantidade de grupos que hoje nós temos aqui em Fortaleza, que são... 13 grupos escoteiros aqui em Fortaleza. 13 grupos de escoteiros. Né? Estão criando outros que aí vai chegar a 15, né? Estava conversando ali nos bastidores, ela estava me dizendo, ela quis ainda dizer que os outros estão fechando. Oficializando. Mas seriam esses 15, né? Onde nós queremos convidar a todos, tanto os escoteiros como os escotistas, para poder, através dessa sessão solene, falar um pouco mais sobre tudo isso aqui que nós estamos conversando.
Celebrar esse 1 ano da lei também, celebrar, né, a lei. E porque também na própria lei ela diz que todo dia 22 de fevereiro a Câmara deve realizar uma sessão solene. Então estamos dando cumprimento à lei que estabeleceu isso, que é uma lei de nossa autoria. Né, corrigindo, não é nem o ano da lei, porque a lei é em abril, né? Foi sancionada em abril. Mais o inclusive pelo presidente Salmito Filho, à época estava como prefeito interino. E aí ele sancionou a lei enquanto prefeito interino, esta lei nossa que é a 10.707. E aí nós vamos ter essa celebração, essa sessão solene em homenagem, tanto nesse sentido de homenagearmos aqueles que fazem um trabalho totalmente voluntário, que isso aí é preciso que se diga. Deixe bem claro, eles colocam, isso aí mostra exatamente esse compromisso em melhorar a vida das pessoas, o próximo, e melhorar a nossa cidade. Então são pessoas que doam a sua vida, né? Eles mesmos, que são da diretoria, eles semanalmente, eles empregam muitas horas do seu dia, deixam de muitas vezes estar trabalhando, talvez ganhando até mais algum dinheiro, mas porque querem se dedicar ao próximo, à pátria e a Deus. Né? Então, com isso, nós queremos homenagear, prestar essa homenagem devida e, ao mesmo tempo, aquilo que eu já te falei, que é divulgar mais o movimento, para que mais e mais pessoas conheçam, para que daqui a um ano a gente possa voltar aqui e, em vez de dizer nós temos 15, não, nós temos 100 grupos de escoteiros. Né, aqui em Fortaleza, para que possa propagar essa questão de incutir valores nas nossas crianças, adolescentes e jovens. Então a finalidade principal é essa e com certeza nós vamos participar de outros movimentos, de outras ações que acontecerão aqui ao longo desse ano do movimento escoteiro. Falando a nível Brasil, existem encontros nacionais, internacionais, o que a gente pode falar de algo previsto? Existem encontros regionais, né? Regionais, que inclusive vai acontecer um encontro Norte e Nordeste aqui em setembro, no dia 21, 22, 23 de fevereiro, setembro, em Fortaleza, né? Que é onde a gente reúne os escotistas e dirigentes para falar sobre o movimento e para dividir informações e informações, né? Informações do que estão fazendo no seu estado, o que é que precisa, o que é que a gente pode melhorar. Então, nesse encontro, a gente forma mais adultos e cada um que traz a sua contribuição, né, no que está fazendo com os jovens, no seu próprio... Compartilhando experiências boas, coisas que deram certo, fizeram crescer. E são daí que surgem as ideias, como os exemplos que alguns citados aqui. Nacionalmente, em abril, temos sempre a nossa Assembleia Regional, Nacional, que também é em estados diferentes. Esse ano vai ser em Brasília, que vai todos os estados representar lá. Nessa Assembleia, ela é concomitantemente com o Congresso. Nesse Congresso é onde a gente apresenta as atualizações, as mudanças, inclusive vai ter a mudança do nosso estatuto para acompanhar a lei, né? As leis que estão mudando, até a lei do voluntariado. Sim. Né? E para ficar... Se adequar, né? Se adequar, né? Para se adequar. Então, estamos fazendo essa mudança, vai ser em Brasília agora. Nacionalmente e mundialmente, temos um encontro agora no 2020, em Foz do Iguaçu, um encontro chamado Jancan, que é um encontro de todos os escoteiros, né, de grupos escoteiros que possam participar e praticar aquela parte que vocês mais gostam, que é acampamento. É o que eu ia dizer, aí haja acampamento, barraca. Isso, e aí assim, eles fazem um intercâmbio, né? Os jovens, os adultos vão para trabalhar, né? Para acompanhá-los. Mas vão se divertir com certeza. Também, mas é um acampamento para os jovens, né? E lá eles fazem, olha o meu distintivo, olha o que foi que eu consegui esse ano, entendeu? Mostrar as suas conquistas, Mostrar as conquistas, muito bem. Mas que bom. Por exemplo, os escoteiros do Brasil, se eu quiser me associar, de que maneira eu faço, o que é necessário, o que é preciso? Pronto, como eu já falei, você visita um grupo escoteiro e lá ele vai indicar o que você precisa fazer. Você participa durante 3 sábados. Nesse terceiro sábado você decide se quer ficar ou não. Se quiser ficar, aí você vai solicitar a carteirinha. Com essa carteirinha você compra o uniforme,
E você paga alguma taxa mensalmente? Tem uma taxa nacional e vinculada a uma taxa regional. Sim. Essa taxa nacional é para eles mandarem a carteirinha junto com os distintivos. A taxa regional, que é mais ou menos, chega a R$20, R$22, vinculada à taxa regional, é para manter o nosso escritório. Sim. Temos um escritório que funciona na Avenida Guanambi, e lá a gente temos as reuniões 2 vezes por semana, e para a gente organizar as atividades do distrito e regionalmente, porque em todo Fortaleza estamos com 28 grupos escoteiros. A nossa... região metropolitana. Não, ou Fortaleza mesmo? Só Ceará. Fortaleza. Ceará. Ceará, nível estado, né? A nível Ceará. 38 grupos escoteiros, e o ano passado atingimos uma meta de 1.548 escoteiros. A minha... eu gostaria de ter atingido os 2.000, que foi a minha meta, né? Mas, diante de muitos atropelos, a mudança política, as eleições atrapalhou um pouco, não cumpri a meta. Mas, quem sabe, com a ajuda do senhor, a gente chega lá, né? Do senhor e da divulgação. Quanto mais informação a gente levar e as pessoas terem conhecimento de o quanto isso é bom. Um apoio, né? Um apoio. É verdade. A gente está chegando nesse momento final aqui do programa, mas antes disso, o senhor quer falar alguma coisa, quer alguma observação a fazer, vereador? Não, apenas... alguma curiosidade a mais que a gente possa fazer, porque eu acho que o senhor sabe muito mais do que eu, por isso está mais curioso. Não, principalmente de falar sobre esse nosso desejo de investir cada vez mais nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Que é qualidade de vida também, né? Que é qualidade de vida, que é algo que nós sabemos que a longo prazo vai fazer a diferença na nossa cidade, vai fazer a diferença. Não é simplesmente dizermos no sentido de que as crianças de hoje são o futuro, mas sabendo que nós precisamos investir nas nossas crianças, nós temos feito diversos projetos onde nós acreditamos que eles vão poder mudar a realidade, como por exemplo o programa Educar para o Sentido, que é outro programa que, se Deus quiser, em breve eu trarei aqui para você conhecer mais, mas é que utilizando da logoterapia, nós pretendemos prevenir e combater a automutilação e o suicídio nas escolas do município. Então são ações como essas que nós queremos trazer para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para poder investir nos valores, investir em uma vida saudável, boa, cuidarmos das famílias, né? Ao dizermos que somos defensores da família, vida e da família, da vida e da família, nós vemos claro, como foi ela dita aqui, ela nem sabe, muito provavelmente, que eu trabalho diretamente com isso, né? Com os valores, e que é citado, né? A necessidade de investirmos também na família, porque a longo prazo nós vamos ter crianças que se tornarão adultos e adultos melhores, que mudarão a realidade aqui do nosso município. Então, nesse sentido é que nós vamos sempre trazer aqui investimentos, projetos, programas dentro que nós dessa proposta, queremos, através disso, mudar a realidade do nosso município, e o escoteiro é uma dessas que eu agradeço demais. Que vai ser um casamento perfeito. Exato, e agradeço demais, em nome de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, eu como representante eleito, agradeço por tudo que vocês fazem, por esse trabalho voluntário que vocês dedicam à vida de vocês para ajudar, para contribuir na vida de nossas crianças, e através dela, com certeza, esse trabalho que vocês fazem, talvez poucos reconheçam, mas nós reconhecemos, e a Câmara de Vereadores reconhece e presta esta homenagem a vocês. Hoje eu me refiro a você, mas que esses cumprimentos, esse nosso agradecimento se estenda a todos aqueles que participam do movimento escoteiro. Muito obrigado. E é bem dado, verdade. Eu que agradeço. Isso para mim e para nós que fazemos esse trabalho voluntário, dá um aconchego no nosso coração, porque a gente realmente sai nos finais de semana, deixa marido, deixa filho, deixa neto, né? E é um trabalho árduo, apesar de ser, quando a gente chega em casa e vê, porque o nosso trabalho você não vê hoje nem amanhã, a gente vê daqui a 1 ano, 2, 3, porque é quando você chega assim com o jovem e diz assim: obrigado, chefe, pelo que você fez. Esse é o nosso prêmio, esse é o nosso
é a nossa gratidão de fazer esse trabalho tão bonito. Maravilhoso, a transformação de muitas vidas. A transformação de um jovem, você só percebe, não hoje nem amanhã, mas daqui, quando ele passa, sai do movimento escoteiro, você encontra um rapaz formado, pai de família, reto de caráter, e agradecer a você. Esse é o seu prêmio. Bacana. Aproveito as mesmas palavras do vereador, parabéns por todo esse trabalho, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite e estarmos aqui, né? Que bom a gente teve essa oportunidade, né, vereador? Porque hoje o espaço foi seu e a gente com todo prazer aprendeu muito, ficou com vontade mais ainda, né? Então, sim, eu agradeço em nome de toda a equipe, né? Parabenizo pelo trabalho, vereador, pela iniciativa. Agora, depois desse bate-papo, é que a gente vê que, para algumas pessoas que podem ter achado, mas falar de escoteiro, do escotismo, por quê? Está aqui, a resposta é essa. O trabalho é sério, o trabalho é verdadeiro. Sério, é verdadeiro e é transformar a vida das pessoas, como bem destacou o vereador, e no bom exemplo do que a gente ouviu falar desse trabalho de vocês, de abrir mão de alguns momentos da sua vida para ajudar na vida de outras pessoas e de outras famílias. Então, quem quiser conhecer mais sobre o movimento, né, que membros compõem lá o escritório, Luísa? Bom, temos um site... Como contactar. Isso, pronto. Temos um site nacional, que lá, a página da Nacional tem tudo que você pode ver sobre os estados, os locais. E tem um link que vem para o Ceará, mas também nós temos o nosso site, www.escoteirodociará.org. Né? E o nosso www.escoteirodociará.org. Sem acento no... não tem acento. .org. Né? E lá você vê o que somos, né? Aonde estamos. Os membros, né? Tem os membros da diretoria. Os grupos onde eles funcionam, aqui em Fortaleza ou em outras cidades. Cidades, isso. Ótimo. E aí lá tem a indicação. Tem também telefone de contatos, né? Lá onde a pessoa quiser. Eu queria ligar para... Estamos precisando sempre atualizar, né? O contato. Faremos isso agora. Vocês também, diante desse trabalho, porque eu acredito que já tenha acontecido algum momento de que uma mãe ou um próprio adolescente ou criança entrou em contato para pegar informações e gostar, e no interesse de participar, mas que não tinha condição, mesmo a gente sabendo que essas taxas são tão irrisórias. Isso. Vocês também recebem doações de pessoas que têm um interesse em investir ou então de apadrinhar alguma criança? Recebemos. Inclusive, temos também um projeto na própria associação que o membro que a família tem até um salário mínimo e meio, ele é isento de pagar essa taxa. Boa informação. Então, a proposta seria que todos pudessem, né? Ou então todos tivessem um apadrinhamento. Mas tem grupos escoteiros no interior que é aberto apenas para atender essa criança. O nosso projeto não é um projeto de como é que se chama? Fins lucrativos. Não, sem fins lucrativos, não tem nenhuma religião assim, confessional. A não ser que aquele grupo seja e queira, de alguma maneira, trocar suas experiências, católicos, né? Aqui mesmo, sempre tem grupos escoteiros que atendem aquelas comunidades mais carentes, e a gente tem esse projeto de ser isentos do registro. Então, eles não pagam. Mas, em compensação, tem as atividades que eles querem comprar barraca, querem comprar literatura. Que precisam, Essa é a ajuda que apoio, aquele grupo precisa. Então, quem quiser também ajudar a doar, pode entrar em contato com vocês. Pelo escritório também tem a venda dos livros de vocês? Não, a venda dos livros é pela internet. Pela internet? No nosso escritório não temos lojinha, temos só o escritório que a gente administra e recebe as carteirinhas, faz as programações, atende os grupos escoteiros, porque temos um link que faz esse registro chamado Pacto. Né? O Pacto era um local onde foi a última moradia de Baden Powell. Né? Antes era o SIG, o sistema era SIG. Mas aí, para homenagear Baden Powell, a Nacional modificou para esse nome. Muita gente estranhou, mas é um nome de um local na África, né? Aí esse nome ficou. Batizou, né? Foi batizado. Inclusive tem um museu lá da história dele e tudo.
A nossa intenção, falar em museu, a nossa intenção é até criar um local que a gente pudesse construir a história do movimento escoteiro aqui no Ceará. Mais uma sugestão, vereador. É, que nós não temos, né? Abraça essa causa. Teve um período que a gente tinha um local ali onde era o Dragão do Mar, antes da construção. Era um prédio, né, antigo que tinha, mas quando foi construído, a gente tinha uma sala que ia fazer... Era para esse objetivo. Seria cedida, né? Seria cedido. Quando foi construído o Dragão do Mar, a gente perdeu esse espaço. Então, a gente não tem esse espaço que possa fazer essa história, resgatar a história do movimento escoteiro aqui no Ceará. Não temos. Então, alguns grupos ficam com essas relíquias, porque não tem onde ficar. Né? Então, nosso objetivo, daqui a 3 anos, vamos fazer 100 anos do movimento escoteiro aqui no Ceará. Poderia colocar como uma meta para este tempo ter... Isso, aí a nossa intenção... Até lá inaugurar esse espaço... Desse museu, do histórico do movimento escoteiro do Ceará. Seria e aí, uma ótima assim, oportunidade. Gostaria de... Aí a gente ia fazer uma campanha para que esses antigos escoteiros que têm o material em suas casas, né, que doem para esse museu. Para a formação do para museu. A formação desse museu histórico aqui no Ceará, Lá. em Fortaleza. Bacana. Olha, sem palavras, assim, para a gente dizer o quanto é bom quando a gente conhece e aprende algo novo. Escoteiro, sim, quem nunca ouviu falar? Mas essa essência desse bate-papo nos permitiu hoje que o trabalho vai além. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigada, Luísa, por estar aqui conosco apresentando todo esse trabalho do movimento na representatividade de todos que compõem, né, essa parte administrativa. Vocês são os cabeças pensantes que controlam e que ajudam a tantas crianças e tantos adolescentes. Eu só posso dizer, sempre alerta. Sempre alerta. Vereador, obrigada. Sempre alerta, né? Parabéns pela iniciativa e que dentro desse trabalho, essas propostas que aqui a gente teve a oportunidade de debater, né, nasçam outras propostas, outros apoios. Essa história do museu é magnífica, eu acho que seria assim, um momento de expandir mais ainda esse seu interesse dentro do assunto. Claro. Eu que agradeço mais uma vez a você, o programa É Direito, para que tanto divulgam os nossos trabalhos aqui, os nossos projetos que se tornam leis e dá essa publicidade para que as pessoas possam compreender melhor, inclusive o porquê da proposta, né? O porquê isso é uma lei e a importância dessas leis, que às vezes as pessoas pensam que se trata simplesmente de uma homenagem, não entendem o que está por trás e os verdadeiros objetivos que sempre trazem esse desejo nosso de transformar Fortaleza na Cidade da Paz. Amém. Obrigada. E é isso aí, a gente fez o nosso papel de hoje, que é falar sobre essa lei, né? Essa lei recentemente sancionada aqui no município de Fortaleza, que instituiu o dia 22 de fevereiro como o dia do escoteiro e do escotismo no calendário oficial de eventos. É a 10.707. E eu encerro esse programa de hoje agradecendo a sua companhia, mais uma vez aos nossos convidados, e eu digo para você hoje que sempre alerta, né? E lembrando, porque se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.